Boa noite, gente. É Carolina, mais uma vez hoje para pregar a palavra do Senhor. Eu estou caminhando pela estrada aqui na Flórida. Eu vou falar um pouquinho acerca de transformação que Deus faz. Muitas vezes a gente acredita que Deus não está fazendo nada, mas tudo o que acontece na nossa vida tem um propósito de parte de Deus. Por exemplo, as coisas que acontecem, cada passo que a gente vê no caminho, muitas vezes a gente pergunta, por que está acontecendo aquela coisa comigo? Aquela coisa está errada, será que Deus não está vendo? Eu acho que cada coisa que acontece conosco tem um propósito santo, tem um propósito divino e um propósito de eternidade. Se nós vemos a lagarta, quando ela se transforma em borboleta, ela passa por um tempo de transformação que vai primeiro a lagarta e depois entra no caçulo, até que aquela lagarta se transforma em borboleta e voa no céu. Se também nós, como cristãos, cada etapa, cada fase que o Senhor deixa a gente passar, é porque tem um propósito com nossa vida. Eu acredito que nada que acontece é por casualidade, simplesmente Deus tem um propósito com cada coisa. Muita gente pergunta por que eu nasci naquele lugar, por que nasci naquela casa, por que a minha família é essa, por que meu pai foi assim, por que minha mãe disse assim. Simplesmente Deus está te moldando. Deus está mostrando a você e está deixando você passar por situações, porque aquelas situações têm muito a ver com o seu ministério, o seu chamado de parte de Deus. Muitas vezes a gente nasce em aquele lugar com outra língua diferente, Deus permite aquelas coisas simplesmente porque Deus tem um propósito com aquela pessoa em diferentes línguas e nações. Muita gente que agora mora em um lugar, depois Deus manda para outro lugar, para a Itália, para o Brasil, para qualquer outro lugar. Põe pessoas que falam línguas que a gente tem que falar porque Ele tem um propósito divino com aquelas pessoas. Deus tem coisas grandes com a gente. Só nós temos que ser pessoas de fé como Raven. Eu, por exemplo, penso, por que a Raven estava vivendo naquele lugar de Jericó? E por que ela simplesmente estava naquele lá de janela? Ela estava situada naquele lugar com uma janela simplesmente porque ela ia ser um instrumento para os espiões descer daquele lugar. Se a Raven não teve aquela janelinha, morando naquele cantinho, aqueles espiões não tinham oportunidade para descer daquela janela e para ficar fora da Jericó, do povo de Jericó. Só cada lugar que a gente tem e o lugar que as coisas que a gente faz e acontecem, tem sempre um propósito divino. Talvez você tenha passado na tua vida por muito dor, quebrantamento, por muito problemas, situações, pobreza, até dificuldade. Mas acredita que todas essas coisas, como a Bíblia diz no livro dos Romanos, acontecem, e aqueles que amam a Deus, todas as coisas que nós passamos é para nosso bem. Só então acredita em Deus, que ainda as coisas sejam difíceis, feiosas, Deus sempre tem um propósito. Nada acontece que não faz a lagarta transformar-se em borboleta. Deus está fazendo de você uma borboleta. E por isso que a gente passa por situações que não entende. Mas acredita em Deus. Não procura entender tudo, mas acreditar que todas as coisas que nós passamos nessa vida, Deus tem um propósito. E para nós ser de bênção para outras pessoas e ser melhores e ir àquele lugar onde Deus tem. Assim como Ele fez com José do Egito, que ele passou por muitas provações, muitos problemas, muitas dificuldades na sua vida, até que ele foi de lagarta a transformar a borboleta e ser aquele homem que salvou aquele povo naquele tempo de situações de dificuldade. Só acredita em mim e acredita na palavra de Deus. Primeiramente, não acredita em o que a palavra de Deus diz e o que eu estou falando agora. Que Deus tem um propósito para a sua vida. Que talvez esteja passando por fome, dificuldades, dor, situações. Mas é porque Deus, nosso Deus, vai fazer algo grande com você. E Ele tem que transformar aquela lagartinha em um borboletão maravilhoso que vai ser para a sua glória. Deus te abençoe hoje, amanhã e sempre. Nunca deixe de acreditar que Deus é fiel e que Ele vai fazer coisas grandes com você. Deus te abençoe.